Satisfação, rapaziada. Videozinho de hoje falando sobre um filme doidão que acabou de chegar no Brasil. Chegou oficialmente ontem, dia 20 alguma coisa, 28 de julho. Você já pode conferir no cinema mais perto de você, ou então fazer que nem eu, né, que fingir que fui no cinema ver esse filme. O nome do filme é X, ou então X, e ele acabou ganhando um subtítulo no Brasil também, que acho que é A Marca da Morte. Um filme que muito provavelmente você já ouviu falar, eu mesmo nesse canal aqui já falei algumas vezes sobre ele, e chegou como um dos filmes mais comentados do ano de 2022, né, pelo menos a primeira metade dele, apesar de não ter sido lançado oficialmente no Brasil até então. E no vídeo que eu fiz sobre o Telefone Preto, eu falei um pouco sobre hype daquele filme que tava todo mundo comentando, me deixou um pouquinho com o pé atrás. Acabei citando também esse filme, né, o X, que tava muita gente falando sobre ele, falando que é o terror do ano e tal. O Telefone Preto eu acho que se justificou, eu acho que é um filme que valeu pelo hype. Agora, o X eu gostei, mas eu acho que ele foi muito mais falado do que merecia, sabe? Vou falar sobre isso também. Mas antes, eu sou o Gustavo Brasil, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não for inscrito e gosta desse tipo de conteúdo, de séries, filmes e filmes também, sinta-se muito à vontade para se inscrever aqui embaixo. Considere também virar um membro para participar de algumas lives exclusivas e alguns conteúdos também que eu vou fazer. É só clicar aqui em Seja Membro que você vai ver tudo que você tem direito lá. E para quem não sabe, X acompanha um grupo de pessoas que tá a fim de gravar um filme pornô, ator pornô, numa fazenda isolada lá no Texas na década de 70. Chegando no local, eles são recebidos por um casal idoso que apresenta características estranhas. De um lado a gente tem o Howard, que é o seu Raimundo aí que vocês estão vendo, o senhorzinho mal encarado que vive falando da espingarda dele pra rapaziada, e do outro lado a gente tem a Pearl, que é a nossa querida Dona Francisca, vou chamar assim. E geralmente quando o vilão de um filme de terror é uma senhorinha, eu gosto de chamar de vovó demônia, só que nesse caso aqui não é a vovó demônia não, é a vovó tarada, que a senhorinha ali tá doida pra tirar a teia de aranha faz um tempo já, hein. Esse filme é classificado como terror slasher, que é um subgênero que ele ficou muito marcado pela própria década de 70, né, a década onde se passa esse filme, com filmes como Sexta-feira 13 ou então O Massacre da Serra Elétrica, que inclusive poderiam fazer referências diretas, né? Tipo, tinha muita oportunidade ali pros próprios personagens citarem esses filmes, né? Pra poder dar mais contexto histórico à época. Só que o filme é muito bem feito em relação ao contexto histórico, vou falar sobre isso também. I need to be famous, Wayne. All the best people are. Ain't nobody else out there like you. Engraçado que, de certa forma, o slasher ele acabou ficando um pouco datado, né? Não no sentido de ultrapassado, não no sentido de que agora é feio fazer. Mas se você parar pra pensar, os filmes com a temática slasher são muito vistos como homenagem hoje em dia. Ultimamente, inclusive, homenageando mais a época de ouro, anos 70. E assim, isso independe da época em que se passa o filme. Tem até filme que se passa em 2020, 2022, sei lá, que tem um teor saudosista ali, né? Um teor nostálgico de década de 70. Na estrutura narrativa visual também que eu tô falando. E o interessante de X é que ele não apenas se passa na década de 70, mas o Ti West adota uma linguagem setentista na própria cinematografia. Ele parece um filme antigo, mas com o avanço da própria linguagem ainda presente. E de certa forma, na história recente, esse é um dos melhores filmes que consegue fazer essa mesclagem de linguagens, né? Onde a violência e a fotografia fazem fortes alusões ao passado, enquanto a precariedade da época fica de fora. Ou seja, o saudosismo ele tá presente na estrutura narrativa do filme, não na produção dele. Então é um filme que tem um som atual, né? Uma qualidade de som atual, uma qualidade de imagem e também de atuação atuais, igualmente. Então é um filme que ele consegue parecer antigo, consegue parecer um filme feito na década de 70, mas com uma qualidade atual absurda. Porque o Ti West ele poderia ir muito além na metalinguagem e fazer um filme com precariedade da época, sabe? Mas não, que bom que ele fez dessa forma. E assim, meu problema com o X começa por uma questão que independe da credibilidade do filme, que é o hype. Eu ouvi falarem tanto desse filme que a minha curiosidade ficou a milhão rapidinho. E aquilo, expectativa é traiçoeira, só que eu não acho que isso se aplica a esse filme dessa forma que você está pensando. Porque minha expectativa quanto à qualidade do filme, na questão de ser um filme bom, foi atendida. O problema é falarem que é um filme inovador, único, e isso ele não é, até porque é um filme que se autoproclama uma homenagem aos filmes setentistas, como eu já falei, inclusive abordando vários clichês daquela época, abordando clichês de filmes slasher. Então é um filme que você vai assistir e vai lembrar de vários outros filmes. Isso é normal, isso é proposital inclusive, afinal é uma homenagem. Mas o clichê não é um problema, até porque existe a técnica de abordar os clichês de forma cuidadosa, e o Ti West sabe fazer isso. Como eu falei, você vai lembrar de vários outros filmes quando assistir esse imediatamente, mas a autoconsciência disso ecoa como uma bela homenagem. Mas não é inovador, não é uma grande novidade. Eu gostei desse filme, só que eu não consigo encarar ele com toda a credibilidade que foi dada nesse sentido, sabe? My wife is not well. It happens after dark. E
E é curioso porque, apesar do filme fazer um suspense ali quanto à aparência da Dona Francisca, demora um pouco pra aparecer o rosto dela de fato na tela, e quando aparece você sente uma estranheza, né? Dá pra ver claramente que é uma pessoa toda maquiada, não é uma senhorinha, é uma atriz jovem, que no caso é a própria Mia Goth, que também tá no filme como jovem. Calma, não é spoiler não, isso não é um plot twist, não quer dizer que a senhorinha é uma jovem, não é isso não. Esse vídeo aqui é sem spoiler mesmo. E se você prestar atenção no filme, você vai ver que é proposital de ser a Mia Goth ali. Por outro lado, acaba ficando um pouquinho distrativo essa maquiagem, você conseguir notar que não é uma senhorinha de verdade. Também vendo o filme você vai ver que é melhor que não tenha sido mesmo uma senhorinha de verdade ali. Seria muito esquisito pra senhorinha fazer aquelas cenas. O seu Raimundo também tá cheio de maquiagem, mas é um pouco menos distrativo porque o ator ali ele já é mais velho mesmo. Não é idoso, mas é um coroa. Inclusive o ator é o Steven Yeun, que fez o Grishnak no melhor filme do mundo. Sou Os Anéis das Duas Torres. Inclusive com a maquiagem de vovô safado aí tá bem parecido. Safado não, né? Ele não é safado nesse filme. E assim, pra mim o mérito desse filme são as atuações, especificamente do elenco central. Por mais que não sejam personagens absurdamente relacionáveis ou até gostáveis, né? Esse filme se destaca onde muitos filmes acabam ficando genéricos por causa de atuações genéricas. A Mia Goth talvez seja o maior destaque, não só pelo fato de da vida dos personagens com características tão distintas, mas principalmente por ela adotar uma interpretação que é minimalista, ao mesmo tempo que não fica apática e sem vida, sabe? Um beijo aí pro Ryan Gosling, inclusive. E aí quando o bicho pega, ela tem essa transformação, né, da interpretação mais apática pra gritaria, medo, essas coisas, e aí cria a nossa relação com ela. Gosto muito também da Jenna Ortega, acho que essas duas atrizes vão acabar estrelando vários filmes de terror e suspense no futuro, sou 100% a favor disso. E como eu falei, o filme se destaca muito mais pelo elenco, né, o elenco entrosado e com excelentes atuações, do que necessariamente pelo medo. Filme de terror, na teoria, tem que dar medo, só que o terror slasher é diferente, ele é mais pela violência. A atmosfera desse filme, ela não é misteriosa e nem sombria, mas ela é incômoda, sabe? Até pela temática escancarada do sexo, né? A boa e velha sacanagem, putaria tá completamente presente nesse filme, e é em cima disso que o filme aborda muito da tensão dele. Mas confesso que não é sempre que o sexo é usado dessa forma sutil pra causar a atenção do filme, né? Até porque é um filme que se autoproclama consciente de ser um filme apelativo. Sexualmente apelativo. Eu nem consigo dizer tanto que é apelativo pela violência gráfica em si, porque é um grau de violência costumeira em filmes como Massacre da Serra Elétrica. Então a violência acaba não se tornando chocante se você já é habituado ao gênero. E o Ti West não se poupa nisso. É um filme sangrento, é um filme violento, é um filme ousado e que não se preocupa em matar os personagens mais carismáticos ali. E é aí que o fator suspense se faz presente. Não exatamente na tensão pré-morte, né? Naquele clima de atmosfera da pré-morte, onde você tá com medo de acontecer uma coisa, mas sim pela imprevisibilidade do grau de violência dessas cenas. É normal você ficar curioso com como é que vai ser a próxima morte, qual tipo de violência, o que eles vão fazer, né? Esse filme é muito mais sobre isso do que te deixar numa tensão de não conseguir dormir depois. E aí tem uma cena quando chega na metade do filme, que é uma cena que ela basicamente assume a metalinguagem, quase que quebrando a quarta parede, né? E funciona porque os personagens que a gente tá vendo no filme daqui estão fazendo um filme de lá também. Basicamente como a franquia Pânico fez durante muito tempo. Assumiu a metalinguagem falando sobre filmes dentro do filme, no sentido de comparar com o próprio filme que a gente tá vendo. E esse filme faz isso, inclusive nessa cena ele assume as características questionáveis dele, falando com todas as palavras e as intenções do filme também. I wanna be in the movie. Well, you can't. The story can't just change midway through. Acontece que botar um casal de idosos num posto ocupado por Jason, pelo Fred Krueger e também pelo Leatherface, que é o Serrinha, acaba sendo um pouco esquisito também. Eu entendo perfeitamente a abordagem sinistra que figuras idosas podem ter. Eu mesmo já levei altos sustos com a minha avó. E essa abordagem serve pra criar a atmosfera sinistra que o filme busca ter, principalmente pelo desconfortável. Porque como eu falei, a Dona Domingas, ela só quer tirar o atraso. E por um lado, o filme chega muito perto de flertar em criar uma empatia dela com a gente. Porque existem algumas cenas ali do ponto de vista dramático da personagem. Só que isso é muito mais usado pra poder atrair as suas expectativas. E alguns filmes até conseguem usar isso a seu favor. Mas como todo filme da A24 tem que ter a experiência do incômodo, por mais surreal que ele se aproxime de ser, algumas vezes o suspense ecoado pela violência é atropelado pelo apelo sexual bizarro que o filme se esforça pra ter. E consegue. E aí vai de você se isso te incomoda ou não em um filme. E isso fica ainda mais claro numa cena no terceiro ato do filme, né? Que é a cena onde a Mia Goth tá debaixo da cama. Não vou dizer o que acontece, mas se você viu o filme você sabe de qual cena eu tô falando. Essa cena eu acho que é o exemplo perfeito de que o filme toma, né? Tomou algumas decisões equivocadas para poder atingir essa experiência habitual da A24. Dá pra incomodar de forma mais simbólica, mais sutil também. E às vezes o filme chega lá.
mas às vezes não. Eu gosto do filme, de verdade. Eu só não consigo botar ele numa lista de melhores filmes do ano, né? No final do ano você vai ver que um monte de gente vai botar esse filme, mas eu não consegui ter essa experiência. Mas eu reconheço o diferencial dele em fazer um filme bom mesmo, com boas atuações, também a direção do Ti West é muito boa. Tecnicamente é um filme muito bom, ele só não é o melhor filme do ano. E sim, o filme nunca falou que era o melhor do ano, né? Eu tô falando que muita gente falou que seria. E essa semana mesmo saiu um trailer que serve como prequel desse filme, vai se chamar Pearl, que é o nome verdadeiro da senhorinha que eu apelidei carinhosamente de Dona Domingas. E embora esse filme seja um filme fechado, né, com início, meio e fim certinho, ele abre pontas pra serem exploradas em uma franquia talvez. Já temos aí o anúncio da prequel, né, o filme que se passa antes, o filme da senhorinha, que inclusive interpretada pela Mia Goth, obviamente. Ele tem final fechado, só que fica um pouco da sensação de que o Ti West tirou um pouquinho o pé pra poder falar, ó, espera aí que no próximo filme vai ter mais coisa, hein. É o que? É Marvel isso? Mas e você? Comenta aqui embaixo o que você achou, se você já viu o filme, se você vai querer assistir o filme, pode confiar, o filme é bom. Só tô apontando aqui algumas coisas que me fizeram achar que o filme tá um pouco abaixo dessa média altíssima que eles botaram, sabe? Então é isso, galera. Até o próximo filme. Valeu!